26 Pessoas destruídas. Sarai tinha vindo inúmeras vezes até essa janela, mais do que a qualquer outra em lamento. Era a janela de seu pai, e raramente passava uma noite sem visitá-lo. Uma visita para atormentá-lo, e atormentar a si também, enquanto tentava imaginar ser o tipo de criança que um pai poderia amar em vez de matar. A janela estava aberta, não havia obstáculo para entrar, mas ela hesitou e pousou as mariposas no parapeito para espiar lá dentro. Não havia muita coisa no quarto estreito, um armário de roupas, algumas prateleiras e uma cama com um colchão de penas coberto por uma colcha bordada à mão. Havia apenas luz suficiente entrando pela janela para dar profundidade à escuridão. Então ela viu, nos tons de cinza, o contorno de uma forma. Um ombro, voltado para baixo. Ele dormia de lado, com as costas para a janela. Lá em cima, no seu próprio corpo, os corações de Sarai balbuciaram. Ela estava nervosa, agitada, como se fosse uma espécie de reencontro. Um reencontro unilateral. Fazia 2 anos que ele partira, e havia sido um alívio tão grande quando ele se foi. Ficaria livre da perturbação constante de Minia. Todos os dias, a garotinha pedia para saber sobre o que ele tinha sonhado e o que Sarai tinha soltado sobre seu pai. Qualquer que fosse a resposta, ela nunca estava satisfeita. Minia queria que Sarai o visitasse com um cataclisma de pesadelos que destruiria sua mente e o deixaria na escuridão para sempre. Ela queria que Sarai o deixasse louco. O matador de deuses sempre foi uma ameaça para o grupo, a maior ameaça. Ele era o coração pulsante de lamento, o libertador de seu povo e seu maior herói. Ninguém era mais amado ou possuía mais autoridade, e assim ninguém era mais perigoso que ele. Depois da revolta e da libertação, os humanos haviam se mantido muito ocupados, afinal, tinham 2 séculos de tirania para superar. Tiveram que criar um governo do nada, com leis e um sistema de justiça. Também foi preciso restaurar as defesas, a vida civil, a indústria e, pelo menos, a esperança do comércio. Um exército, templos, guildas e escolas. Foi preciso reconstruir tudo. Foi um trabalho de anos e durante todo esse tempo a cidade esteve sobre suas cabeças. A cidadela esteve sobre suas cabeças, fora de alcance. As pessoas de Lamento não tiveram escolha, a não ser trabalhar naquilo que podiam mudar e tolerar o que não podiam. Ou seja, nunca sentir o sol no rosto, ensinar as constelações para seus filhos ou colher frutas de suas próprias árvores. Houve discussões sobre mudar a cidade para fora da sombra, começar de novo, em outro lugar. Um local foi até mesmo escolhido, rio abaixo, mas havia uma história tão profunda ali que era difícil apenas desistir. Essa terra havia sido conquistada para eles por anjos, com sombra ou não, era sagrada. Faltavam-lhes os recursos. Então, para tomar a cidadela, faltavam-lhes os recursos, então, para tomar a cidadela, mas não queriam tolerá-la para sempre. Eventualmente, sua determinação iria se concentrar lá em cima. O matador de deuses não hesitaria. O matador de deuses não desistiria. Se você não for o fim dele, Minia dizia, ele será o nosso. E Sarai havia sido a arma de Minia. Com um massacre vermelho e sangrento em seus corações, ela tinha tentado o seu melhor e feito o seu pior. Por diversas noites havia coberto Errol Fane de mariposas e soltado cada terror de seu arsenal. Ondas de horrores, fileiras de monstros, o corpo dele ficava rígido como uma tábua. Ela ouviu dentes quebrando com a força de sua mandíbula cerrada. Nunca havia visto olhos tão espremidos, parecendo que iam se romper, mas ela não conseguia destruí-lo. Não conseguia nem o fazer chorar. Errol tinha seu próprio arsenal de horrores. Ele dificilmente precisava do dela. O medo era o menor deles. Sarai não tinha entendido antes que o medo podia ser um tormento menor. Era a vergonha que o dilacerava. O desespero. Não havia escuridão para a qual pudesse mandá-lo que rivalizasse com o que ele já passava. Ele tinha vivido 3 anos com Isagol, a terrível, e sobrevivido a muita coisa para enlouquecer por causa de pesadelos. Era estranho.
Toda noite, Sarai dividia sua mente em 100 formas, suas mariposas carregando pedaços de sua consciência pela cidade, e quando voltavam para ela, ficava inteira novamente. Era fácil, mas alguma coisa começou a acontecer na medida em que ela atormentava mais o seu pai. Um tipo diferente de divisão dentro dela, e não era tão fácil de reconciliar com o fim da noite. Para Minia, só existia para sempre o massacre. Mas, na verdade, havia muito mais. Havia o antes. Garotas roubadas, anos perdidos, pessoas destruídas, e sempre havia os deuses selvagens e impiedosos. Isagol, alcançando sua alma e tocando suas emoções como uma harpa. Letha, varrendo sua mente, retirando memórias e as engolindo inteiras. Scatis, a porta, vindo buscar sua filha. Scatis, a porta, trazendo-a de volta. A função do ódio, como Sarah entendia, era erradicar a compaixão, fechar uma porta no íntimo de alguém e esquecer que ela esteve lá. Se você tivesse ódio, então podia ver o sofrimento e causá-lo, e não sentir nada, exceto talvez uma sórdida justificativa. Mas em algum ponto, ali, naquele quarto, Sarai pensou. Ela tinha perdido sua capacidade, o ódio lhe faltava, e era como perder um escudo em batalha. Uma vez que ele se foi, todo o sofrimento se levantou para esmagá-la. Era demais. Foi quando seus pesadelos se voltaram contra ela que começou a precisar do Lu. Com uma respiração profunda, Sarai retirou uma mariposa do parapeito e esporeou-a para a frente, um único fragmento de escuridão despachado para o escuro. Naquela sentinela, ela focou sua atenção, e era como se estivesse lá, flutuando a centímetros do ombro do matador de deuses, exceto... Ela mal podia dizer qual sentido vibrou primeiro com um pequeno choque de diferença, mas logo entendeu. Aquele não era o matador de deuses. O tamanho não era o mesmo, nem o cheiro. Quem quer que fosse, era mais magro que Arrowfane e não se afundava tão profundamente nas penas. À medida que ela se ajustou à escassa luz ambiente, foi capaz de ver os cabelos pretos derramados no travesseiro, mas pouco mais que isso. Quem era esse, dormindo na cama do matador de deuses? Onde estava Arrowfane? A curiosidade tomou conta de si, e ela fez algo que jamais consideraria em tempos normais, quer dizer, em tempos de uma ruína menos eminente. Havia uma glaive no criado mudo, com uma cobertura preta de tricô sobre ela. Sarai direcionou um grupo de mariposas para agarrar o tecido com suas minúsculas patas e afastá-lo o suficiente para descobrir um raio de luz. Se alguém testemunhasse as mariposas comportando-se de uma forma assim tão coordenada, ficaria desconfiado de que não fossem criaturas naturais. Mas esse medo parecia estranho para Sarai agora, comparado às suas outras preocupações. Com aquela pequena tarefa concluída, ela examinou o rosto que estava iluminado pela luz prateada da glaive. Viu um jovem com um nariz torto. As sobrancelhas eram pretas e pesadas e os olhos profundos. Suas maçãs do rosto eram altas e planas e terminavam retas no maxilar, como um corte de machado. Nada de fineza, nada de elegância, e o nariz, ele claramente tinha encontrado alguma violência, e emprestava um aspecto de violência ao todo. Seus cabelos eram grossos e escuros, e onde brilhava a luz da glaive, os reflexos eram de um vermelho quente, não de azul frio. Ele estava sem camisa, e embora quase todo coberto pela colcha, o braço que descansava sobre ela era magro e musculoso. Ele estava limpo, e devia ter se barbeado pela última vez em semanas, pois o maxilar e o queixo estavam mais pálidos do que o restante do rosto, e quase lisos. Daquele jeito que o rosto de um homem nunca é totalmente liso, mesmo depois de um encontro com uma lâmina perfeitamente afiada. Isso Sarai sabia após anos de pousar em rostos adormecidos, e não a partir de Feral, que, embora tivesse começado a se barbear, podia passar dias sem que alguém percebesse. Mas não esse homem. Ele não tinha, como Feral, quase ultrapassado a linha para a vida adulta, mas sim cruzado por completo. Um homem em termos absolutos. Ele não era bonito, certamente não era uma peça de museu. Havia algo de bruto nele, com aquele nariz quebrado, mas Sarai percebeu, demorando-se mais na apreciação dele do que tinha se demorado nos outros. Exceto pelo rapaz dourado, porque ambos eram jovens, e ela não era tão imaculada.
a ponto de ser livre dos desejos que Ruby expressava tão abertamente, nem tão desapegada a ponto de a presença física de homens jovens não ter efeito sobre si. Ela era apenas discreta, como era discreta com muitas outras coisas. Olhando para os cílios cerrados, ela se perguntou que cor eram seus olhos, e experienciou uma pontada de alienação pelo fato de ser sua sina ver e nunca ser vista, passar em segredo pelas mentes dos outros e não deixar rastro de si, exceto pelo medo. Ela olhou rapidamente para o céu. Era melhor correr. Ela não teria tempo para ter uma impressão consistente desse rapaz, mas até mesmo uma pista de quem ele era poderia ser útil. Um estranho, na casa de Errol Fane. O que isso significava? Ela conduziu uma mariposa para sua testa e imediatamente caiu em outro mundo. 27. Outro mundo. Cada mente é um mundo à parte. A maioria ocupava o vasto terreno intermediário daquilo que é comum, enquanto outras são mais distintas, agradáveis, até mesmo belas, ou às vezes escorregadias e inexplicavelmente erradas nos sentidos. Sarai nem se lembrava de como era a sua antes de tê-la transformado no zoológico de terrores que era agora. Sua própria mente era um lugar em que ela tinha medo de ficar depois de escurecer, por assim dizer. Ela tinha de se proteger dela, tomando uma bebida que a amortecia com seu nada cinzento. Os sonhos do matador de deuses também eram um domínio de horrores, unicamente seus, enquanto os de Suheila eram tão macios quanto um chale que protege uma criança do frio. Sarai havia invadido milhares de mentes, dezenas de milhares, e passara seus dedos invisíveis por incontáveis sonhos. Mas ela nunca conhecera nada assim. Ela piscou e olhou novamente. Ali estava uma rua pavimentada de lápis-lazuli, as fachadas esculpidas de prédios erguendo-se de ambos os lados, e havia domos dourados e o brilho da cúspide à distância. Nos sonhos, a noite inteira, Sarai havia residido em paisagens que lhe eram estranhas. Esta não era, e ainda assim era. Ela virou lentamente, absorvendo a curiosa familiaridade e a estranheza, que era mais estranha a seu modo do que o completamente estrangeiro tinha sido. Sem dúvidas, aquela era lamento, mas não a lamento que ela conhecia. O lápis-lazuli era mais azul, o ouro mais brilhante, as esculturas não eram familiares. Os domos, dos quais havia centenas em vez de meramente dezenas, não tinham o formato certo, tampouco eram feitos com a folha dourada lisa que eram na realidade, mas tinham um padrão de escama de peixe, de ouro mais escuro e mais brilhante, de forma que o sol não refletia meramente neles. Ele brincava e dançava. O sol em lamento. Não havia cidadela, nem âncoras, nada de Mesartium, em nenhum lugar, nenhum traço de melancolia persistente ou sugestão de amargura. Ela estava diante de uma versão de lamento que existia apenas na mente desse sonhador. Sarai não tinha como saber que aquela cidade havia nascido de histórias contadas anos atrás por um monge senil, ou que havia sido alimentada desde então por toda a fonte que Laszlo conseguia encontrar, que ele sabia tudo o que era possível um estrangeiro saber sobre lamento, e esta era a visão que ele construíra a partir de pedaços. Sarai tinha entrado em uma ideia da cidade, e era a coisa mais maravilhosa que já vira. Ela dançava por seus sentidos, da forma que o sol do sonho dançava sobre os domos. Cada cor era mais profunda, mais rica do que a real, e havia tantas cores. Se a tecedora do mundo tivesse guardado as pontas de cada fio que usara, sua cesta iria se parecer com isso. Havia toldos sobre as barracas do mercado e fileiras de especiarias em formas de cones, rosa e vermelho, escarlate e siena. Velhos sopravam fumaça colorida através de longas flautas pintadas, gravando o ar com música sem som. Açafrão e vermelho alaranjado, púrpura e coral. De cada domo erguia-se uma espiral parecida com uma agulha, todas elas crepitando com bandeiras e interconectadas por fitas por meio das quais crianças corriam dando risadas, vestidas com mantos de penas coloridas, amora e amarelo-limão, verde cinzento e chocolate. Suas sombras acompanhavam seus passos lá embaixo, de uma forma que nunca poderia acontecer, na verdade, lamento.
envolvida por uma única grande sombra. Os cidadãos imaginários vestiam trajes simples e adoráveis. As mulheres tinham cabelos longos que se arrastavam uma atrás delas, ou eram sustentados no ar por passarinhas que tinham seu próprio brilho colorido, dente de leão e castanheira, tangerina e amarelo dourado. Nos muros cresciam trepadeiras, como devia ter sido antigamente. Antes da sombra, frutas brotavam suculentas e brilhantes, pôr do sol e cardo, verdete e violeta. O ar era fragrante com seu perfume de mel e com outro aroma, um que transportou Sarai de volta à infância. Quando ela era pequena, antes que as despensas da cidadela fossem esvaziadas de provisões insubstituíveis como açúcar e farinha branca, Grande Ellen costumava fazer um bolo de aniversário todo ano, para compartilhar e fazer o açúcar e a farinha durarem pelo menos o possível. Sarai tinha 8 anos quando ela fez o último. Os cinco o degustaram, fizeram uma brincadeira para comê-lo com uma lentidão excruciante, sabendo que era o último bolo que comeriam. Aqui e aqui, nessa estranha e adorável lamento, em que bolos descansavam no parapeito das janelas, com a cobertura brilhando com açúcar cristal e pétalas de flores, pessoas paravam para se servir de uma fatia deste ou daquele, e os moradores das casas entregavam xícaras pelas janelas, para que elas pudessem ter algo para ajudar a tecer o bolo. Sarai bebeu tudo aquilo, até se embriagar. Esta era a segunda vez na noite que havia se surpreendido por uma completa dissonância entre um rosto e uma mente. A primeira fora com um farange dourado. Por mais que seu rosto fosse fino, seus olhos não eram. Eles eram tão apertados e sem ar quanto caixões. Ele mal podia respirar ou se mover neles. E ela tampouco. E agora isso, esse farange com feições grosseiras, com ar de violência, pôde dar-lhe entrada para tal reino de maravilhas. Ela viu espectrais passando livres, lado a lado, como casais saindo para passear, e outras criaturas que ela reconhecia ou não. Um ravide, com suas presas do tamanho de braços, decorado com colares de contas e borlas. Levantou-se nas patas traseiras para lamber um bolo com sua língua longa e áspera. Ela viu um elegante centauro levando uma princesa sentada de lado na cela, e tal era a atmosfera de magia que o casal não estava deslocado ali. Ele virou sua cabeça e beijou a moça, demoradamente, deixando as bochechas de Sarai vermelhas, e havia homenzinhos com pés de galinha andando de costas para que suas pegadas apontassem para o caminho errado, e velhinhas andando por aí em gatos com celas, e garotos com chifres de bode tocando campainhas, e o farfalhar de asas delicadas, e mais coisas adoráveis para onde quer que ela olhasse. Ela estava dentro de do sonho há menos de um minuto. Ela estava dentro do sonho há menos de um minuto, indo e vindo, 2 meras vezes na mão do grande serafim, quando percebeu que tinha um sorriso no rosto. Um sorriso. Sorrisos eram raros, dada a natureza de seu trabalho, mas em uma noite como essa, com tantas descobertas, era impensável. Ela o desfez com a mão, envergonhada, e continuou andando. Então, esse farange era bom em sonhos? Grande coisa. Nada disso era útil para ela. Quem era esse sonhador? O que ele estava fazendo ali, endurecendo-se diante do encantamento, analisou ao redor novamente e viu, à frente, a figura de um homem com longos cabelos pretos. Era ele. Isso era normal. As pessoas manifestavam-se em seus próprios sonhos com frequência. Ele estava andando para longe dela, e ela se aproximou pela força de vontade. Bastou desejar que logo estava bem atrás dele. Esse sonho podia ser especial, mas ainda assim era um sonho, e como tal, ela podia controlá-lo. Sarai podia, se assim quisesse, destruir toda a cor, transformar tudo em sangue, destruir os domos, enviar as crianças vestidas com pernas direto para a morte. Ela podia fazer o Ravide domesticado com seus colares de contas e borlas destroçar as adoráveis mulheres de cabelos pretos longos. Ela podia transformar tudo aquilo em um pesadelo. Esse era o seu dom perverso, muito perverso. Entretanto, não fez nada disso. Não foi para isso que ela tinha vindo, mas mesmo que fosse, era impensável que destroçasse esse sonho. Não eram apenas as cores e as criaturas de contos de fadas, mas a magia. Não eram nem os bolos. Havia uma sensação ali, de doçura e segurança. E Sarai desejou.
Ela desejou que fosse real e que pudesse viver ali. Se Ravides pudessem andar lado a lado com homens e mulheres e até dividir os bolos, então, talvez, os filhos dos deuses também pudessem. Real. Pensamento tolo, muito tolo. Aquela era a mente de um estrangeiro. Reais eram os outros quatro esperando por ela, agoniados e apreensivos. Real era a verdade que ela teria de lhes contar, e real era o brilho da aurora subindo no horizonte. Era a hora de ir embora. Sarai reuniu suas mariposas, aquelas empoleiradas na capa preta da glave, as soltaram e deixaram que ela descesse novamente, engolindo a fatia de luz e devolvendo o sonhador à escuridão. Elas voaram até a janela e esperaram, mas a que estava na testa do jovem permaneceu. Sarai estava parada, pronta para retirá-la, mas hesitou. Ela estava em tantos lugares ao mesmo tempo. Estava na parte plana da palma do serafim, descalça, estava flutuando na janela do quarto do matador de deuses, e estava pousada, leve como uma pétala, na testa do sonhador. E ela estava dentro de seu sonho, parada bem atrás dele. Teve uma vontade inexplicável de ver o rosto do jovem, aqui no lugar que ele criara, com os olhos abertos. Ele estendeu a mão para pegar uma fruta de uma das trepadeiras. A mão de Sarai contraiu-se, também querendo uma. Querendo 5, uma para cada um deles, ela pensou na filha de deuses que podia trazer coisas dos sonhos e desejou que pudesse retornar com seus braços cheios de frutas, um bolo equilibrado na cabeça, e montando no ravide domesticado que agora tinha glacê nos bigodes, como se, com presentes e extravagâncias, ela pudesse amenizar o golpe das notícias. Algumas crianças escalavam uma grade e pararam para jogar mais frutas para o sonhador. Ele pegou as esferas amarelas e gritou: "Obrigado!" O timbre de sua voz fez Sarai vibrar por dentro. O timbre de sua voz fez Sarai vibrar por dentro. Era profunda, grave e rouca, uma voz como fumaça de madeira, lâminas serrilhadas e botas pisando na neve. Apesar de toda a aspereza, havia também o mais terno tom de timidez na voz. Eu acreditava, quando era menino, ele disse a um homem em pé ali perto, nas frutas de graça para pegar. Mas depois achei que era uma fantasia sonhada para crianças famintas. Com atraso, Sarai percebeu que ele estava falando a língua de lamento. A noite inteira, em todos os sonhos dos estrangeiros, ela raramente tinha ouvido uma palavra que pudesse entender, mas este falava a língua sem nem mesmo um sotaque. Ela se movimentou para o lado, dando a volta para enfim encará-lo. Ela se aproximou, estudando-o de perfil, sem nem mesmo disfarçar. Assim como alguém estuda uma estátua, ou como um fantasma pode estudar os vivos. No início da noite, ela havia feito a mesma coisa com o farange dourado, parado bem ao lado do rapaz enquanto ele trabalhava, furioso em um laboratório de chamas altas e vidro estilhaçado. Tudo era espinhoso, quente e cheio de perigo, e não importava o quão belo ele fosse, ela estivera ansiosa para sair de tudo era espinhoso, quente e cheio de perigo, e não importa quão belo ele fosse, ela estivera ansiosa para sair de lá. Não havia perigo aqui, nem desejo de escapar. Ao contrário, ela fora atraída para mais perto. Uma década de invisibilidade tinha acabado com qualquer hesitação que ela pudesse sentir com uma observação tão flagrante. Notou que os olhos dele eram cinza e o sorriso tinha o mesmo sinal de timidez que a voz. E sim, havia a linha quebrada no nariz. E sim, o corte de suas bochechas até o queixo era abrupto, mas para sua surpresa, o rosto acordado e animado não transmitia nada de brutalidade que tivera na primeira impressão. Ao invés disso, era doce como o ar em seu sonho. Ele virou a cabeça na direção dela e Sarah estava tão acostumada ao seu próprio intenso não ser, que nem se assustou. Ela apenas encarou como uma oportunidade para vê-lo melhor. A menina tinha visto tantos olhos fechados e pálpebras tremendo com sonhos e cílios agitando-se nas bochechas, que ficou paralisada com aqueles olhos abertos e tão próximos. Ela podia ver, nessa abundância de luz solar, os padrões da íris que não eram de um cinza sólido, mas tinham filamentos de uma centena de tons de cinza, azul e pérola, e pareciam reflexos de luz oscilando na água, com o mais suave padrão de âmbar circundando as pupilas.
E, com o mesmo interesse que ela o fitava, ele olhava para... Não era para ela, pois só podia observar através dela. Ele tinha um ar de fascinação. Havia uma luz em seus olhos de absoluto encantamento. Um encantamento, pensou, e sofreu uma profunda fisgada de inveja de quem ou o que estava atrás dela que o cativou tão completamente. Por apenas um momento, permitiu-se fingir que era ela, que ele olhava para ela daquele jeito absurdo. Era apenas fingimento, um instante de indulgência, como um fantasma que se coloca entre amantes para sentir como é estar vivo. Tudo isso aconteceu em segundos, 3 no máximo. Ela ficou quieta dentro daquele sonho extraordinário e fingiu que o sonhador estava cativado por ela. Sarai acompanhou o movimento das pupilas do rapaz, que pareciam acompanhar as linhas de seu rosto e a faixa preta que havia pintado nele. Elas desceram, para subir novamente de uma vez, depois de ver sua forma vestida, com uma camisola e sua pele azul chamativa. Ele corou, e em algum momento daqueles 3 segundos deixou de ser um fingimento. Sarai também corou, dando um passo para trás ao perceber o olhar do sonhador a seguir. Seus olhos a seguiram. Não havia ninguém atrás dela. Não havia mais ninguém ali. O sonho inteiro se encolheu em uma esfera ao redor dos dois, e não podia haver dúvida de que o encantamento era por ela, ou que foi para ela que ele sussurrou, com vívido e gentil interesse. Quem é você? A realidade veio como um baque. Ela fora vista. Ela fora vista. Lá em cima, na cidadela, Sarai deu um salto para trás e cortou a corda de sua consciência, soltando a mariposa e perdendo o sonho em um instante. Toda a atenção que havia derramado naquela única sentinela foi transferida para seu corpo físico, o que a fez tropeçar e cair de joelhos, sem fôlego. Era impossível. Nos sonhos, ela era um fantasma. Ele não podia tê-la visto. Mesmo assim, não restava dúvida em sua mente que ele a vira. Lá embaixo, em lamento, Laszlo acordou com um sobressalto e sentou-se na cama a tempo de testemunhar 99 pedacinhos de escuridão saírem do parapeito da janela e explodirem no ar, onde com um redemoinho frenético foram sugadas para fora de vista. Ele piscou. Tudo estava silencioso e parado, escuro também. Ele podia ter dúvidas que tivesse visto qualquer coisa se, naquele momento, a 100ª mariposa não tivesse saído de sua testa para cair morta em seu colo. Suavemente, ele a pegou na palma da mão. Era uma coisa delicada com asas peludas da cor do entardecer. Meio enroscado nos vestígios de seu sonho, Laszlo ainda via os grandes olhos azuis da bela garota azul e ficou frustrado por ter acordado e a perdido tão abruptamente. Se pudesse voltar para o sonho, pensou, podia encontrá-la de novo? Ele colocou a mariposa morta no criado mudo e adormeceu novamente. E encontrou o sonho, mas não a garota. Ela havia desaparecido. Nos momentos seguintes, o sol nasceu. Uma luz pálida penetrou na escuridão da cidadela e transformou a mariposa em fumaça sobre o criado mudo. Quando Laszlo acordou de novo, algumas horas mais tarde, havia esquecido ambas. 28. Não é jeito de viver. Sarai caiu de joelhos. Tudo o que via era a genuína atenção dos olhos do sonhador sobre ela, enquanto Feral, Rubi e Pardal corriam pela porta do quarto, onde estavam observando e esperando. Sarai, você está bem? O que houve? O que há de errado? Sarai! Minia veio atrás deles. Minia veio atrás deles, mas não correu para o lado de Sarai e ficou para trás, observando com interesse enquanto eles pegavam-na pelos cotovelos e a ajudavam a se levantar. Sarai viu a aflição do grupo e controlou a sua, afastando o sonhador de sua mente. Por ora, ele havia visto. O que isso queria dizer? Os outros estavam enchendo-a de perguntas, perguntas que ela não podia responder, porque essas mariposas ainda não haviam voltado. Os insetos estavam no céu agora, correndo contra o sol, porque se levantava, correndo contra o sol que se levantava. Se não chegassem a tempo, Sarai ficaria sem voz até escurecer e sem novas mariposas nascessem dentro dela. Ela não sabia por que aquilo era assim, mas era.
Ela levou as mãos à garganta para que os outros entendessem e fez um gesto para que saíssem e não vissem o que aconteceria a seguir. A garota odiava que alguém visse suas mariposas saindo ou chegando, mas o grupo apenas deu um passo para trás, demonstrando apreensão nos rostos, e tudo o que ela pôde fazer quando as mariposas apareceram na beirada do terraço foi se virar para esconder o rosto enquanto abria a boca para deixá-las entrar. 99. Em seu choque, ela havia cortado a conexão e deixado a mariposa na testa do sonhador. Seus corações ficaram desamparados. Ela procurou-a com a mente, tateando em busca do fio cortado, como se pudesse reviver a mariposa e atraí-la de volta para casa. Entretanto, aquela sentinela estava para sempre perdida. Primeiro, Sarai fora vista por um humano, e então havia deixado uma mariposa para trás, como um cartão de visita. Será que ela estava acabada? Como ele a havia visto, agora andava de cá para lá novamente, por força do hábito. Os outros chegaram ao seu lado, perguntando o que acontecera. Minia ainda ficou para trás, observando. Sarai chegou ao fim da palma do serafim, virou-se e parou. Não havia parapeito nesse terraço para prevenir que alguém caísse. Havia a curva sutil da mão em forma de concha. A carne de metal levantara-se sutilmente para formar uma espécie de grande tigela rasa, impedindo andar além da beira. Mesmo quando estava mais distraída, os pés de Sarai registravam a elevação e sabiam ficar no centro plano da palma. Agora, o pânico dos outros talvez a fez voltar a si mesma. Conte-nos, Sarai, disse Feral, com a voz firme para mostrar que ele podia aguentar. Rubi estava de um lado e Pardal do outro. Sarai observou a visão de suas faces. Ela tivera tão pouco tempo nos últimos anos para simplesmente estar com eles, uma vez que o grupo vivia durante o dia e ela à noite, e compartilhavam uma refeição no meio disso. Não era jeito de viver, mas era a vida, e era tudo o que tinham. Com um sussurro frágil, falou. Eles têm máquinas voadoras. E observou, desolada, como a compreensão daquilo mudou os três rostos, afastando o último trapo desafiador de esperança, deixando nada além do desespero. Ela se sentiu como filha de sua mãe. As mãos de Pardal voaram para sua boca. Então acabou, falou Rubi. Eles nem mesmo questionaram, de alguma forma, durante a noite, haviam passado do pânico para a derrota. Não, Minia. Não, Minia. Olhem para vocês, Minia disse, severa. Eu juro, vocês parecem prontos para cair de joelhos e mostrar suas gargantas a eles. Sarai virou-se para ela. O entusiasmo de Minia tinha se acendido. Isso a horrorizava. Como você pode estar feliz com isso? Tinha que acontecer, cedo ou tarde, foi sua resposta. Melhor acabar logo com isso. Acabar logo? Com o quê? Com as nossas vidas? Minia riu, com escárnio. Só se vocês preferirem morrer a se defenderem. Não posso impedi-los caso estejam tão determinados a morrer, mas não é isso que eu vou fazer. Um silêncio cresceu. Ocorreu a Sarai e talvez aos outros três ao mesmo tempo que, no dia anterior, quando Minnie havia zombado dos vários níveis de inutilidade de cada um em uma luta, ela não mencionou qual seria sua parte na batalha. Agora, diante do desespero, ela irradiava vivacidade, entusiasmo. Era tão absolutamente errado que Sarai não conseguia entender. O que há de errado com você? Ela perguntou. Por que está tão satisfeita? Achei que você nunca perguntaria, disse Minia, com um sorriso que mostrava todos os seus dentinhos. Venham comigo, quero mostrar algo a vocês. A casa do Matador de Deuses era um exemplo modesto de tradicional ialdez de lamento, ou casa com pátio. De fora, apresentava uma fachada de pedra esculpida com um padrão de lagartos e romãs. A porta era sólida, pintada de verde e dava acesso a uma passagem direto para um pátio que era aberto, cômodo, central da casa, usado para cozinhar, comer e se reunir. O clima agradável de lamento significava que a maior parte das atividades eram feitas ao ar livre. Também significava que antigamente o céu tinha sido seu teto, e agora era a cidadela. Apenas os quartos, banheiro e salão de inverno eram fechados. Tais cômodos cercavam o pátio em um U e abriam-se para ele com 4 portas verdes. A cozinha ficava abrigada em um caramanchão coberto e uma pérgola em volta da área de jantar. Antes era coberta com vinhas que davam sombra.
O local havia tido árvores em uma horta de temperos também, mas nada disso existia mais. Uma moita de arbustos desbotados havia sobrevivido, e havia alguns vasos de flores delicadas da floresta que podiam crescer sem muito sol, mas que não eram condizentes com uma imagem verdejante na mente de Laszlo. Quando ele saiu do quarto pela manhã, encontrou Suheila puxando uma armadilha para peixes do poço. Isso era menos estranho do que podia parecer. Na verdade, não era um poço, mas uma abertura até o rio que fluía por baixo da cidade. O Uzumar não era um único grande canal subterrâneo, mas sim uma rede intrincada de cursos d'água que escavaram a rocha do vale. Quando a cidade fora construída, os brilhantes engenheiros adaptaram os canais para um sistema de encanamento natural. Alguns córregos eram para água fresca, outros para o descarte de lixo. Outros, mais largos, eram canais subterrâneos navegáveis por barcos longos e estreitos iluminados por glaves. De leste a oeste não havia forma mais rápida de atravessar a longa oval cidade do que pelos barcos subterrâneos. Havia até mesmo o rumor de um grande lago enterrado, mais profundo do que tudo, no qual um Svitagor pré-histórico estava preso por conta de seu tamanho imenso e vivia como um peixe dourado em um aquário, alimentando-se de enguias que procriavam na água fria. Eles o chamavam de Kalisma, que significava Deus das enguias, uma vez que as enguias certamente o veriam dessa forma. Bom dia, anunciou Laszlo, saindo no pátio. Ah, você está acordado, respondeu Suheila, alegre. Ela abriu a armadilha e os pequenos peixes entraram, verdes e dourados, quando ela os jogou em um balde. Dormiu bem, espero. Bem demais. E até muito tarde. Odeio ser um preguiçoso. Sinto muito. Bobagem. Se existe um dia para dormir demais, eu diria que é a manhã seguinte à travessia do Emutaleth. E meu filho ainda não apareceu, então você não perdeu nada. Laszlo viu o café da manhã, que estava posto na baixa mesa de pedra. Era quase igual ao jantar da noite anterior, o que fazia sentido, já que era a primeira oportunidade de Suheila de alimentar Errolfane em mais de 2 anos. Posso ajudá-la? Ele perguntou. Você coloca a tampa de volta no poço? Ele fez o que ela pediu. Então a seguiu até o fogo, onde observou, enquanto ela limpava os peixes com movimentos certeiros de faca, submergia-os no óleo, cobria-os de tempero e os colocava na grelha. Ele mal podia imaginar como ela poderia ser mais hábil com 2 mãos do que já era com uma. Ela o viu observando, mais precisamente viu ele desviar o olhar quando foi pego, levantando o toco liso e afilado do pulso, e disse, não ligo, pode olhar. Ele corou, envergonhado. Me desculpe. Vou estabelecer uma multa por pedidos de desculpa, ela disse. Eu não quis mencionar na noite passada, mas hoje é o seu novo começo. 10 pratas toda vez que você se desculpar. Laszlo riu, e teve que morder a língua antes de se desculpar por pedir desculpas. Foi educada assim, explicou. Não posso fazer nada. Aceito o desafio de retrucá-lo. Daqui em diante você só pode pedir desculpas se pisar no pé de alguém quando estiver dançando. Só assim? Eu nem danço. O quê? Bem, vamos cuidar disso também. Ela virou o peixe na grelha. A fumaça tinha aroma de temperos. Passei toda a minha vida na companhia de homens mais velhos, Laszlo contou-lhe. Se você espera me preparar para a sociedade, terá bastante trabalho em mãos. As palavras saíram antes que ele pudesse considerá-las. Seu rosto corou, e se ela não levantasse o dedo, ele teria se desculpado novamente. Não diga, a mulher ordenou. Seu ar era severo, mas seus olhos dançavam. Você não deve ter medo de me ofender, meu jovem. Sou bastante resistente. Quanto a isso, ela levantou o punho. Eu quase acho que eles me fizeram um favor. 10 parece um número muito grande de dedos. É muitas unhas para contar. Seu sorriso contagiou Laszlo, que sorriu também. Nunca pensei nisso. Sabe, há uma deusa com 6 braços na mitologia Maialen. Pense nela. Pobre coitada, mas essa deusa provavelmente tem sacerdotisas para cuidar dela. Isso é verdade. Suheila colocou o peixe cozido em um prato e lhe entregou, fazendo um gesto em direção à mesa. Ele o levou e encontrou um lugar para o prato. As palavras dela ficaram em sua mente. Quase acho que eles me fizeram um favor. Quem eram eles? Desculpe, mas... 10 pratas. O quê? Você pediu desculpas de novo. Eu te alertei. Eu não pedi, Laszlo argumentou rindo. Desculpe é um imperativo. Eu ordeno que me desculpe. Não é, de forma alguma, um pedido de desculpas. Está bem, admitiu Suheila, mas da próxima vez nada disso. Apenas pergunte. Está bem, mas... Deixa pra lá, não é da minha conta. Apenas pergunte.
Você disse que eles lhe fizeram um favor. Eu estava apenas pensando a quem você se referiu. Ah, bem, aos deuses. Apesar da cidadela flutuando acima de suas cabeças, Laszlo ainda não tinha uma clara ideia de como fora a vida sob o domínio dos deuses. Eles cortaram, eles cortaram sua mão? Eu imagino que sim, disse ela. Não me lembro. Eles podem ter feito com que eu mesma a cortasse. Tudo o que sei é que eu tinha duas mãos antes de eles me levarem, e apenas uma depois. Tudo isso foi dito como uma conversa matutina trivial. Te levaram? Laszlo repetiu. Lá para cima? Suheila franziu a testa, como se estivesse perplexa com sua ignorância. Ele não te contou nada? Laszlo entendeu que ela se referia a Errolfane. Até chegarmos ao topo da cúspide ontem, não sabíamos nem por que tínhamos vindo. Ela ficou surpresa. Bem, vocês são como criaturas crédulas por virem até aqui por um mistério. Nada poderia ter me impedido de ver, Laszlo confessou. Fui obcecado com um mistério. Lamento, minha vida inteira. Com um mistério de lamento minha vida inteira. Verdade? Eu não fazia ideia de que o mundo se lembrava de nós. A boca de Laszlo torceu-se para um lado. Na verdade, o mundo não se lembra, apenas eu. Bom, isso demonstra caráter, afirmou Suheila. E o que você acha agora que está aqui? Enquanto falava, ela cortava frutas e fez um gesto amplo com sua faca. Está satisfeito com a resolução do seu mistério? Resolução? Ele repetiu com uma risca impotente e olhou para a cidadela. Tenho 100 vezes mais perguntas do que tinha ontem. Suheila seguiu seu olhar, mas assim que levantou os olhos, baixou-os novamente e estremeceu. Como se Caesar Kane na cúspide, ela não aguentava olhar para a cidadela. Isso é de se esperar. Se meu filho não o preparou, ela pousou a faca e colocou as frutas cortadas em uma tigela que passou para Laszlo. Ele nunca conseguiu falar sobre isso. Laszlo começou a levar a tigela à mesa quando ela acrescentou em voz baixa. Eles o levaram por mais tempo do que qualquer outra pessoa, sabe? Ele virou-se para a mulher. Não, realmente ele não sabia. Também não tinha certeza de como expressar seus pensamentos em uma pergunta e, antes que pudesse, Suheila, ocupando-se em limpar a tábua de cortar, continuou a falar baixinho. Eles levavam garotas, principalmente, explicou. Criar uma garota em lamento e, bem, ser uma filha em lamento era muito difícil naquele tempo. Toda vez que o chão tremia, sabíamos que era Scates chegando à porta. Scates. Rosa tinha falado esse nome. Mas, às vezes, levavam nossos filhos também. Ela passou o chá no coador. Eles levavam crianças? Os filhos são sempre crianças, mas tecnicamente, ou fisicamente pelo menos, Scates esperava até que eles fossem maiores. Maiores. Aquelas palavras. Laszlo engoliu uma sensação crescente de náusea. Aquelas palavras eram como ver uma faca ensanguentada. Você não precisava ter testemunhado o esfaqueamento para entender o que elas significavam. Eu me preocupava mais com Azarin do que com Errolfane. Para ela, era apenas uma questão de tempo, e os dois sabiam disso, é claro. Foi por isso que se casaram tão jovens. Ela disse que queria ser dele antes de ser deles. E ela foi, por 5 dias, mas não foi ela quem levaram. Foi ele. Bem, eles a levaram depois. Isso era terrível, tudo isso. Azarin, Errolfane, a natureza rotineira da atrocidade. Mas, eles são casados? Foi o que Laszlo conseguiu perguntar. Oh, Suheila pareceu arrependida. Você não sabia. Bem, nenhum segredo está salvo comigo, não é? Mas, por que deveria ser um segredo? Não é que seja um segredo, explicou cuidadosamente. Não é mais um casamento. Não depois... Ela virou a cabeça para cima, sem olhar para a cidadela. Laszlo não fez mais perguntas. Tudo o que perguntou foi sobre Errolfane e Azarin, assim como sobre os mistérios de lamento. Havia tomado um ar muito mais sombrio do que jamais poderia imaginar. Nós éramos levados para servir, Suheila continuou, sua mudança de pronome, lembrando-lhe de que ela própria fora uma das garotas raptadas. Era como Scates chamava. Ele chegava à porta ou à janela, sua mão tremeu, e ela apertou firme o coto. Não haviam trazido nenhum criado com eles. Então tinha isso, servir à mesa ou nas cozinhas, e havia camareiras, jardineiros, lavadeiras. Nessa ladainha havia ficado muito claro que esses trabalhos eram as exceções e que o serviço era de outro tipo. É claro, nós não sabíamos de nada, até que fosse tarde. Quando nos traziam de volta, cerca de 1 ano depois, não nos lembrávamos de nada, mas sempre nos traziam.
E então um ano era roubado de nós. Ela baixou o coto, e sua mão moveu-se brevemente para a barriga. É- Era como se o tempo não tivesse passado. Letha devorava nossas memórias, entende? Ela olhou para Lasso. Ela era a deusa do oblívio. Fazia sentido agora. Um sentido horrível. O motivo pelo qual Sorreira não sabia o que acontecera com sua mão. E Errolfane, ele indagou, endurecendo-se. Sorreira olhou para o bolho de chá que estava enchendo com água quente da chaleira. O esquecimento era uma misericórdia, no fim das contas. Ele só se lembra de tudo porque os matou, e não havia ninguém para levar embora suas memórias. Laszlo entendeu o que a mulher lhe contava, o que ela estava dizendo sem dizer, mas não parecia possível. Não era Rufane, que era o poder encarnado. Ele era um libertador, não um escravo. 3 anos, disse Sorreira. Foi esse o tempo que ela ficou com ele. Isagol, a deusa do desespero. Seus olhos perderam o foco. Ela parecia ter entrado em um grande buraco dentro de si, e sua voz transformou-se em um sussurro. Contudo, se nunca o tivesse levado, ainda seríamos escravos. Por aquele breve momento, Laszlo sentiu um tremor de pesar dentro da mulher, de que ela não havia sido capaz de manter seu filho em segurança. Aquele era um pesar simples e profundo, mas debaixo dele havia um sentimento mais profundo e estranho, de que precisava ficar feliz por aquilo, porque se ela tivesse mantido Arrowfane em segurança, ele não teria salvado seu povo. Misturavam-se felicidade, pesar e culpa em uma fusão intolerável. Sinto muito, disse Laszlo do fundo de seus 2 corações. Suheila saiu do lugar longínquo e oco em que estava perdida. Seus olhos aguçaram-se com um sorriso. Ah! Disse ela. 10 pratas, por favor. E ela estendeu a palma da mão para ele colocar uma moeda nela. 29. Os outros bebês. Minia levou Sarai e os outros para dentro, através do quarto de Sarai, e de volta para o corredor. Todos os quartos ficavam do lado direito da cidadela. A suíte de Sarai era na extremidade do braço direito do Serafim, e os outros ficavam ao longo da mesma passagem, exceto a de Minia. O que antes era o palácio de Scates ocupava o ombro direito inteiro, o qual atravessaram, e, na entrada da galeria, Sarai e Feral trocaram um olhar. As portas que levavam para cima ou para baixo, à cabeça ou ao corpo da cidadela, estavam fechadas, tal como estavam quando Scates morreu. Não era possível discernir nem o lugar delas. O braço sinistro, como era chamado, era acessível, embora o grupo raramente fosse lá. Ela abrigava o berçário, e nenhum deles podia aguentar a visão de berços vazios, mesmo que o sangue tivesse sido lavado há muito tempo. Havia um monte de quartinhos, como celas, com nada além de camas. Sarai sabia o que eles eram. Ela os tinha visto em seus sonhos. Em sonhos. Ela os tinha visto em sonhos, mas só nos sonhos das garotas que os ocuparam por último, como Ezrin, cujas memórias haviam sobrevivido a Leta. Sarai não podia pensar em um motivo para Minia levá-los lá. Onde estamos indo? Feral perguntou. Minia não respondeu, mas eles tiveram a resposta no momento seguinte, quando ela virou em direção ao braço sinistro, mas para um lugar ao qual eles nunca iam, mesmo que por um motivo diferente. O coração, afirmou Rubi. Mas, disse Pardal, então interrompeu-se com um olhar de entendimento. Sarai podia adivinhar o que ela quase dissera e o que havia impedido, porque a ideia lhe ocorreu no mesmo momento que ocorreu a Pardal. Mas nós não cabemos mais. Aquele foi o pensamento, mas Minia cabe. Aquele era o entendimento. E Sarai soube então onde Minia vinha passando o tempo quando não a encontravam. Se eles quisessem mesmo saber, teriam descoberto facilmente. Mas a verdade é que ficavam felizes quando a garotinha estava longe. Então nunca se preocuparam em procurá-la. Eles viraram uma esquina e chegaram à porta. Ela não podia mais ser chamada de porta. Tinha menos de 30 centímetros de largura, uma abertura esguia e estreita no metal, onde uma porta não havia se fechado completamente quando Scates morreu. Para sua altura, que era de cerca de 6 metros, estava claro que não tinha sido uma porta comum, embora não houvesse forma de estimar qual era sua largura quando aberta. Minha mal conseguia atravessar, tendo de passar um ombro primeiro, depois o rosto.
Por um momento, pareceu que ela ficaria presa pelas orelhas, mas ela pressionou o rosto e as orelhas ficaram achatadas, e ela teve de mexer a cabeça de um lado para o outro para passá-la. Então, exalar completamente para estreitar o peito, o suficiente para o resto do corpo passar. Foi por pouco. Se fosse um pouquinho maior, não teria conseguido. Minha, você sabe que nós não conseguimos entrar, Pardal falou, enquanto a garotinha desaparecia no corredor do outro lado. Esperem aí, ela respondeu, e sumiu. Eles olharam uns para os outros. O que ela quer nos mostrar aqui? Sarah indagou. Será que ela encontrou alguma coisa no coração? Feral se perguntou. Se houvesse algo para encontrar, teríamos encontrado anos atrás. Antigamente, todos haviam sido pequenos o bastante para entrar. Quanto tempo faz? Feral perguntou, deslizando a mão pela beirada lisa da abertura. Mais tempo para você do que para nós, disse Pardal. Essa sua cabeça grande, acrescentou Rubi, empurrando-o de leve. Feral tinha crescido primeiro, depois Sarai e as garotas um ano ou mais depois. Minha obviamente nunca cresceu. Quando eram pequenos, aquele era o seu lugar favorito para brincar, em parte porque a abertura estreita o fazia parecer proibido, e em parte porque era muito estranho. Era uma câmara enorme, perfeitamente esférica de metal liso e curvo, com uma passagem estreita em volta da circunferência. Em diâmetro devia ter cerca de 30 metros, e suspensa no centro havia uma esfera menor de talvez 6 metros de diâmetro, que também era perfeitamente lisa, e como a cidadela inteira, ela flutuava sustentada no lugar não por cordas ou correntes, mas por uma força insondável. A câmara ocupava o lugar onde os corações ficariam em um corpo de verdade. Então era assim que eles a chamavam, mas aquele era apenas o termo que usavam. Eles não tinham ideia de qual tinha sido seu nome ou propósito. Mesmo o grande Ellen não sabia. Era apenas uma grande bola de metal flutuando em uma sala maior de metal. Ah, e havia monstros empoleirados nas paredes, 2 deles. Sarai sabia das bestas das âncoras, Razalas e as outras, pois as tinha visto com seus olhos de mariposa, inertes, como eram agora, mas também as tinha visto como eram antes, através dos sonhos das pessoas de lamento. Em seu arsenal havia um número aparentemente infinito de visões de escates montado em Razalas, carregando mulheres e homens não mais velhos do que ela era agora. Aquele era seu horror mais frequente, a pior memória coletiva de lamento. A garota estremeceu em pensar quão displicentemente havia sofrido aquilo, não compreendendo quando era criança o que ele significava. As bestas das âncoras eram grandes, mas os monstros empoleirados, como estátuas nas paredes do coração da cidade, eram maiores. Eram parecidos com vespas, tórax e abdômen, unidos por cinturas finas, asas como lâminas e ferrões mais longos do que um braço de criança. Sarai e os outros haviam cavalgado neles quando crianças, fingindo que eram reais, mas se no reino dos deuses os monstros haviam sido algo além de estátuas, Sarai não tinha visões para comprovar. Tinha certeza que as criaturas nunca deixaram a cidadela. Pelo seu tamanho, era difícil imaginá-los saindo daquela sala. Lá vem ela, disse Ruby, que estivera espiando o corredor escuro através da abertura. Ela saiu da frente, mas a figura que emergiu de lá não era Minha. Ele não teve de parar e cuidadosamente espremer seu corpo pela abertura. Apenas fluiu para fora com facilidade de fantasma. O que ele era? Era Ariel Ale. Ele planou, sem olhar o grupo, e foi seguido por outro fantasma. Sarai piscou. Esse era familiar, mas ela não sabia de onde, e então ele passou por ela, que não teve tempo de procurar em sua memória porque outro já estava vindo atrás dele, e mais outro. Tantos fantasmas derramaram-se do coração da cidadela, um após o outro, passando pelos 4 sem manifestar-se, e indo reto pelo longo corredor sem portas que levava à galeria e ao terraço do jardim e seus quartos. Sarai se viu prensada contra a parede, tentando compreender esse fluxo de rostos, e eram todos familiares, mas não tão familiares quanto seriam se ela os houvesse visto recentemente. O que ela não tinha. Ela fitou um rosto, depois outro. Eram homens, mulheres e crianças, embora a maioria fossem velhos. Nomes começaram a lhe ocorrer. Then, sacerdotisa de Takra. Masli, morta no porto.
de gêmeos, que também morreram. Gul'dan, a mestra das tatuagens, a velha que era famosa na cidade por desenhar a Eleth mais bela. Todas as garotas queriam que ela fizesse a sua. Sarai não se lembrava exatamente quando ela havia morrido, mas fora com certeza antes de sua primeira menstruação, porque sua reação ao descobrir sobre a morte da velha havia sido muito tola. Fora de desapontamento por Gul'dan não poder desenhar sua Eleth quando chegasse no momento. Como se tal coisa fosse acontecer. Que idade ela tinha? 12? 13? Atrás de suas pálpebras fechadas, ela imaginou a pele de sua barriga, parda, em vez de azul, decorada com os floreios delicados da velha. E sim, o corar de vergonha que acompanhava aquela imagem, de ter esquecido mesmo por um instante quem ela era. Como se um humano fosse tocá-la um dia por qualquer motivo que não para matá-la. Pelo menos 4 anos tinham se passado desde então. 4 anos. Então, como Gul'dan podia estar ali naquele momento? Era o mesmo com os outros, e havia tantos deles. Todos olhavam para a frente, inexpressivos, mas Sarai viu o apelo desesperado em mais de um par de olhos à medida que passavam. Eles se moviam com a facilidade de fantasmas, mas também com uma intenção severa marcial, como soldados. A compreensão veio lentamente e depois de uma só vez. As mãos de Sarai cobriram sua boca, ambas as mãos, como se segurasse um gemido, todo esse tempo. Como isso era possível? Lágrimas brotaram em seus olhos, tantos deles, tantos. Tudo, ela pensou. Cada homem, mulher e criança que tinham morrido em lamento desde quando? E passado perto bastante da cidadela em sua jornada evanescente para Minia capturá-los. Fazia 10 anos que Pardal e Rubi cresceram demais para entrarem no coração. Foi então que ela começou esta coleção? Oh, Minia, ela se exasperou, com profundidade de seu horror. Sua mente buscou outra explicação, mas não havia nenhuma. Havia apenas esta. Por anos, sem que o restante deles soubesse, Minia vinha capturando fantasmas e guardando-os, armazenando-os. O coração da cidadela, aquela grande câmara esférica onde apenas Minia podia entrar, havia servido todo esse tempo como um cofre, um armário, uma caixa forte para um exército de mortos. Por fim, Minia saiu, espremendo-se lentamente pela passagem e olhando desafiadoramente para Sarai e Feral, Pardal e Rubi, todos atordoados e sem palavras. A precisão de fantasmas desapareceu, virando a esquina. Minia, falou Sarai, o que você fez? O que você quer dizer com o que eu fiz? Você não vê? Nós estamos seguros. Deixe que o Matador de Deuses venha, e todos os seus novos amigos também. Eu os ensinarei o significado de massacre. Sarai sentiu o sangue deixar seu rosto. Será que ela achava que eles ainda não sabiam? Você, entre todas as pessoas, já deve ter tido um massacre suficiente na vida. Minia eterna, Minia imutável, de igual para igual, ela olhou para Sarai. Você está errada. Eu teria o bastante quando der o troco. Um tremor passou por Sarai. Será que isso era um pesadelo? Um pesadelo acordado? Talvez sua mente havia enfim partido e todos os terrores estavam derramando-se dela. Mas não. Isso era real. Minia forçaria uma década de mortos da cidade a lutar contra e matar seus próprios amigos e parentes. Ela se deu conta, com uma onda de náusea, que errara todos esses anos em esconder sua empatia pelos humanos e tudo o que eles passaram. A princípio, ela ficara envergonhada e com medo de que fosse uma fraqueza sua ser incapaz de odiá-los como deveria. Ela imaginava palavras saindo de sua boca, como eles não são monstros, sabe? E imaginava qual seria a resposta de Minia. Diga isso aos outros bebês. Os outros bebês. Isso era tudo o que ela tinha a dizer. Nada podia superar o massacre, argumentar a favor de qualquer qualidade redentora nas pessoas que o tinham cometido. Era uma espécie de traição. Mas agora Sarai pensou que deveria ter tentado. Em sua covardia havia deixado os outros com uma simples convicção. Eles tinham um inimigo. Eles eram um inimigo.
O mundo era um massacre. Ou você o sofria ou o infligia. Se ela tivesse contado o que viu nas memórias tortas de lamento e o que ela sentiu e ouviu, o choro convulsivo de pais que não podiam proteger suas filhas, o horror das garotas que voltavam sem memória e corpos violados, talvez eles tivessem visto que os humanos também eram sobreviventes. Deve haver alguma outra forma, Sarai afirmou. E se houvesse? Desafiou Minia, fria. E se houvesse outra forma, mas você fosse patética demais para fazer? Sarai arrepiou-se com um insulto, depois encolheu-se. Patética demais para fazer o quê? Ela não queria saber, mas tinha de perguntar. Do que você está falando? Minia a considerou. Então balançou a cabeça. Não tenho certeza. Você é patética demais. Você nos deixaria morrer primeiro. O quê, Minia? Sarai insistiu. Bem, você é a única de nós que pode ir para a cidade, disse a menina. Ela era de fato uma criança bonita, mas era difícil fitá-la. Não tanto porque fosse desleixada, mas por causa do vazio estranho e frio de seus olhos. Será que ela sempre fora assim? Sarai se lembrava de rir com ela há muito tempo, quando todos eram crianças. Quando foi que ela mudou e se tornou isso? Você não conseguiu enlouquecer o matador de deuses, ela estava dizendo. Ele é muito forte, Sarai protestou. Mesmo agora, ela não conseguia sugerir, nem mesmo para si mesma, que talvez ele não merecesse a loucura. Ah, ele é forte, concordou Minia, mas suponho que nem o grande matador de deuses poderia suportar respirar se uma centena de mariposas voasse para dentro de sua garganta. Se uma centena de mariposas voasse para dentro, Sarai apenas a encarou. Minia riu com o choque dela. Será que ela entendia o que estava dizendo? Claro que sim. Apenas não se importava. As mariposas não eram trapos de pano. Também não eram, nem mesmo insetos treinados. Elas eram Sarai. Eram sua própria consciência prolongada por meio de longos cordões invisíveis. O que elas experienciavam, ela experienciava. Fosse o calor da testa de um sonhador ou a obstrução vermelha e úmida da garganta de um homem sufocando. E de manhã, Minia continuou, quando ele fosse encontrado morto em sua cama, as mariposas voltariam a ser fumaça, e ninguém saberia o que o matou. Ela estava triunfante, uma criança satisfeita com um plano brilhante. Você só poderia matar uma pessoa por noite, eu imagino. Talvez duas. Eu me pergunto quantas mariposas seriam necessárias para sufocar alguém. Ela deu de ombros. De qualquer forma, depois que alguns farange morressem sem explicação, acho que os outros perderiam a coragem. Ela sorriu, levantando a cabeça. Bem, eu estava certa? Você é patética demais? Ou pode suportar alguns minutos de asco para salvar nós todos? Sarai abriu a boca e a fechou. Alguns minutos de asco? Quão trivial ela fazia isso soar. Não é asco, ela disse. Deus me livre que um estômago forte seja a única coisa que separe matar de não matar. Ah, decência, Minia. Misericórdia. Decência? A garota cuspiu. Misericórdia? A forma como ela disse aquilo, a palavra não tinha lugar na cidadela dos Mesarthen. Seus olhos escureceram como se suas pupilas tivessem engolido suas íris, e Sarai sentiu ela chegar, a resposta que não tolerava argumentação. Diga isso aos outros bebês. Mas não foi isso que Minia disse. Você me dá náusea, Sarai. Você é tão gentil. Então ela disse palavras que nunca havia dito. Não em todos aqueles 15 anos, em um sussurro baixo e mortal. Soltou. Eu devia ter salvado outro bebê. Então virou-se e foi atrás de seu terrível exército sofrido. Sarai sentiu-se estapeada. Rubi, Pardal e Feral a cercaram. Estou contente que ela tenha salvado, falou Pardal, acariciando seus braços e cabelos. Eu também, ecoou Rubi. Mas Sarai estava imaginando um berçário cheio de filhos de deuses, meninas e meninos com pele azul e magia ainda não descoberta, e humanos no meio deles com facas de cozinha. De certa forma, Minnie havia livrado os quatro disso. Sarai sempre sentiu o estreito golpe de sorte, como um machado passando perto bastante para cortar as pontas de suas bochechas. Por Minnie tê-la salvado. De que ela tinha sobrevivido, em vez de um dos outros. E antigamente sobreviver se parecia com um fim, mas agora começava a parecer uma vantagem sem objetivo. Sobreviver para quê? 30. Nome roubado. Céu roubado.
Laszlo não ficou na casa de Suheila para o café da manhã. Ele achou que a mãe e filho gostariam de um tempo sozinhos depois de 2 anos de separação. Ele esperou para encontrar Ariel Fane e tentou guardar seu novo conhecimento e silêncio em seus olhos quando o encontrou. Era difícil, o horror parecia gritar dentro de si. Tudo sobre o herói parecia diferente agora que sabia dessa pequena lasca de informação sobre o que o homem havia passado. Ele colocou a cela em Lixa e cavalgou por lamento, perdendo-se agradavelmente. Você parece bem descansada, disse a Caliste, que estava comendo na sala de jantar da câmara, quando ele finalmente a encontrou. Você não? Ela respondeu. Esqueceu de dormir? Como ousa? Provocou suavemente, sentando-se à mesa. Você está sugerindo que não estou com perfeito frescor? Eu nunca seria tão mal educada a ponto de sugerir um frescor imperfeito. Ela deu uma mordida grande em um doce. Contudo, disse com a boca cheia, você está cultivando manchas azuis debaixo dos olhos. Então, a menos que tenha recebido socos muito simétricos, aposto que não dormiu o suficiente. Além disso, com o estado de deslumbramento estático em que você estava ontem, não esperava que você fosse capaz de sentar quieto, quanto menos dormir. Em primeiro lugar, quem iria me dar um soco? Em segundo lugar, deslumbramento estático. Falou bem. Em primeiro lugar, Theon Nero adoraria socar você. Em segundo lugar, obrigada. Ah, ele, disse Laszlo. Podia ter sido uma brincadeira, mas a animosidade do afilhado dourado era palpável. Os outros a sentiam, mesmo que não tivesse ideia do que estava por trás dela. Entretanto, acho que ele é o único. Caliste suspirou. Você é tão ingênuo, estranho. Se eles não queriam antes, agora todos eles querem socá-lo, por causa da bolsa das teorias. Drave especialmente. Você devia ouvi-lo falando. Ele colocou muitas pratas lá dentro, o tolo. Acho que ele pensou que era uma loteria, e se fizesse mais apostas, seria mais provável ganhar. Enquanto você fez uma só, uma aposta ridícula, e ganhou. Estou abismada de ele não ter o socado ainda. Thakura me salvou da bolsa das teorias, disse Laszlo displicentemente, invocando a divindade local. Thakura. Ela era a comandante dos 6 serafins, de acordo com a lenda, e com o livro sagrado, e seu templo ficava atravessando uma ampla avenida na frente da câmara. Salvá-lo de 500 pratas? Perguntou Caliste. Acho que posso ajudá-lo com isso. Obrigado. Acho que eu me viro, disse Laszlo, que na verdade não tinha ideia de onde começar com tanto dinheiro. Mas como me salvará de explosionistas rancorosos e alquimistas com má vontade? Eu vou, não se preocupe. É culpa minha e assumo total responsabilidade por você. Laszlo riu. Caliste era magra como um hashtag, mas bem menos perigosa do que um. Ainda assim, ele não a via como inofensiva, mas sabia que ele era, apesar das aulas de Rusa quanto a atirar lanças. Obrigado. Se eu for atacado, vou gritar histericamente e você pode ir me salvar. Vou enviar Tzara, disse Caliste. Ela é magnífica quando luta. Então acrescentou com um sorriso secreto, embora ela seja ainda mais magnífica fazendo outras coisas. Caliste não estava errado em chamar Laszlo de ingênuo, mas mesmo que coisas como amantes fossem remotas para ele, o rapaz entendeu o sorriso e o tom afetuoso em sua voz. Suas bochechas coraram, para o prazer dela. Estranho, você está ruborizando. Acho que estou, ele admitiu. Sou um perfeito inocente. Eu ficaria vermelho ao ver a clavícula de uma mulher. Enquanto lhe disse aquilo, uma quase memória cutucou sua mente, as clavículas de uma mulher e o maravilhoso espaço entre elas. Mas onde ele teria visto isso? E então, Caliste puxou sua blusa para o lado a fim de revelar a própria clavícula, e Laszlo riu, perdendo a memória. Bom trabalho, desnudando o rosto a propósito, ela disse, balançando os dedos sob o queixo para indicar a barba de Laszlo. Eu me esqueci de como era embaixo. Ele sorriu. Ah, bem, desculpe lembrá-la, mas estava coçando. O que você quer dizer com essas desculpas? Você tem um rosto excelente. A moça respondeu, examinando-o. Não é bonito, mas há outras formas de um rosto ser excelente. Ele tocou no ângulo pronunciado de seu nariz. Eu tenho um rosto. Era o máximo que ele estava disposto a dizer. Laszlo chamou Errol Fane do outro lado da sala. Reúna todos, está bem? Laszlo assentiu e levantou-se. Considere-se reunida, ele informou Caliste, antes de ir procurar o resto da equipe. Grite se precisar que eu o salve, a moça respondeu. Sempre.
Havia chegado a hora de discutir o problema de lamento para valer. Laszlo já sabia um pouco por meio de Rusa e Suheila, mas os outros estavam ouvindo pela primeira vez. Nossa esperança ao trazê-los aqui, explicou Errolfane, dirigindo-se a eles no belo salão da Câmara, é de que vocês encontrem uma forma de nos libertar daquela coisa no nosso céu. Ele olhou de um rosto para o outro, e Laszlo se lembrou daquele dia no teatro da grande biblioteca, quando o olhar do matador de deuses recaíra sobre ele, e seu sonho havia assumido uma nova clareza, não só ver a cidade perdida, mas ajudá-la. Um dia já fomos uma cidade de conhecimento, continuou Errolfane. Nossos ancestrais nunca tiveram que buscar forasteiros para pedir ajuda. Falou com um tom de vergonha, mas isso está no passado. Os Mesarthen, eles eram notáveis, deuses ou outra coisa. Eles poderiam ter cuidado do nosso medo e o transformado em reverência, conquistando uma verdadeira idolatria. Mas cuidar não era o jeito deles. Eles não vieram para oferecer-se como uma escolha ou ganhar nossos corações. Eles vieram para dominar total e brutalmente, e a primeira coisa que fizeram foi nos quebrar. Antes mesmo de se apresentarem, soltaram as âncoras. Vocês a viram. Eles não as derrubaram. O impacto teria levado abaixo todas as estruturas da cidade e arruinando os canais subterrâneos, represando o Uzumar que corre sob nossos pés e inundando todo o vale. Eles queriam nos governar, não nos destruir, e nos escravizar, não nos massacrar. Então, deliberadamente, colocaram as âncoras e esmagaram apenas o que estava debaixo delas, incluindo a universidade e a biblioteca, as guarnições dos Dizerkane e o Palácio Real. Errolfane havia mencionado a biblioteca antes. Laszlo se perguntou sobre ela, e que textos preciosos se perderam junto. Será que havia outras histórias? Será que havia histórias sobre a época dos Ige e dos Serafins? Foi tudo terrivelmente organizado. Exército, guardas da sabedoria e família real obliterados em minutos. Qualquer um que tenha escapado foi encontrado nos dias seguintes. Os Mesarthen sabiam tudo. Nenhum segredo podia ser escondido deles, e isso era tudo. Eles não precisavam de soldados. Quando tinham sua mágica para... Ele fez uma pausa, cerrando os dentes, para nos controlar. E então, nosso conhecimento se perdeu junto com nossa liderança e muitas outras coisas. Uma cadeia de conhecimento passada ao longo de séculos, em uma biblioteca para fazer inveja até mesmo a sua grande Zosma. Aqui, ele sorriu levemente para Laszlo. Desaparecidos, em um instante, acabados. Nos anos que se seguiram, a busca do conhecimento foi punida. Toda a ciência e investigação morreram. O que nos traz a vocês? Ele disse aos delegados. Espero ter escolhido bem. Agora, finalmente, suas variadas áreas de expertise faziam sentido. Mouseif, o filósofo natural, para o mistério da suspensão da cidadela. Como ela flutuava, Solzrin e Oswin, para chegar a ela em seus trenós de seda, os engenheiros para projetar quaisquer estruturas que fossem necessárias, Belabra para os cálculos, os gêmeos Falerin e Theon por causa do metal, Mesarthion. Errolfane explicou-lhe suas propriedades, sua impenetrabilidade a tudo, ao calor, a todas as ferramentas, tudo, quer dizer, exceto por Scathis, que o manipulava com a mente. Scathis controlava o Mesarthion, explicou. Assim, controlava tudo. Metal mágico telepaticamente moldado por um deus e impenetrável a tudo. Laszlo observou reações dos delegados e podia entender sua incredulidade. Certamente, mas havia uma grande instigação ali para acreditar no inacreditável. Ele acreditara que aquele ceticismo automático havia cedido com a visão do enorme serafim flutuando no céu. Certamente, ele pode ser cortado, afirmou um dos Falerin, com os instrumentos certos e o conhecimento. Ou fundido com um calor suficiente, acrescentou o outro, com uma confiança que esbarrava na arrogância. As temperaturas que podemos atingir com nossas caldeiras são facilmente o dobro do que os ferreiros podem alcançar. Theon, por sua vez, não disse nada, e havia mais arrogância em seu silêncio do que na fanfarrice dos Falerins. Seu convite para a delegação estava claro agora. O Azoth não era apenas um meio de fazer ouro, na verdade. Ele também produzia o Alcahest, o solvente universal. Um agente capaz de dissolver qualquer substância no mundo, vidro, pedra, metal e até diamante. Será que o Mesarthion também se dissolveria?
Se sim, então, ele bem podia ser o segundo libertador de Lamento. Que honra para sua fama, Laszlo pensou, com uma pontada de mágoa. Theon Nero, o libertador da sombra. Por que não vamos até lá? Sugeriu Arrowfane, diante da incredulidade de seus convidados. Eu os apresentarei ao Mesar Theon. É um bom ponto de partida. A âncora do norte era mais próxima, perto o suficiente para ir andando até lá, e a caminhada os levou pela faixa de luz chamada de Avenida, embora não fosse uma avenida. Era o único lugar em que a luz do sol incidia sobre a cidade, passando pelo vão, onde as asas do serafim uniam-se na frente e não se encontravam direito. Era ampla como uma avenida, e atravessá-la quase fazia parecer que alguém havia passado do crepúsculo para o dia e de volta à escuridão em alguns passos. Ela percorria metade da extensão da cidade e se tornara terreno mais cobiçado. Muito embora a maior parte da luz incidisse sobre bairros mais humildes, havia luz, e aquilo era tudo. Nessa única faixa banhada de sol, Lamento era tão verde quanto Laszlo sempre tinha imaginado, e em contraste, o restante da cidade parecia mais morto. As asas nem sempre haviam sido estendidas como estavam agora. Arrowfane explicou a Laszlo. Foi o ato de morte de Scates, roubar o céu, como se já não tivesse roubado o bastante. Ele olhou para a cidadela, lá em cima, mas não por muito tempo. E não só o céu fora roubado naquele dia, Laszlo ficou sabendo, descobrindo enfim a resposta para a pergunta que o tinha assombrado desde que era criança. Que poder é capaz de aniquilar um nome? Foi Letha. Arrowfane contou. Laszlo já conhecia o nome, deusa do oblívio, mestra do esquecimento. Ela o comeu, engoliu-o enquanto morria, e ele morreu com ela. Vocês não podiam renomeá-la? Laszlo perguntou. Você acha que não tentamos? A maldição é muito poderosa. Todo nome que damos sofre o mesmo destino que o primeiro. Apenas lamento permanece. Nome roubado, céu roubado, filhos roubados, anos roubados. O que os Mesarthion foram, Laszlo pensou, foram ladrões em uma escala épica. A âncora dominava a paisagem, uma grande massa desajeitada atrás das silhuetas dos domos. Ela fazia todo o resto parecer pequeno, como um pequeno vilarejo de brinquedo construído para crianças. E no topo estava uma das estátuas que Laszlo não conseguia distinguir claramente, fora o fato de parecer bestial, com chifres e asas. Viu Arrowfane olhando-a também, estremecer e desviar o olhar. Os dois se aproximaram do muro proibitivo de metal azul, e seus reflexos deram um passo à frente para encontrá-los. Havia algo no metal de perto. O volume, o brilho, a cor, uma estranheza indefinível, que provocou um silêncio à medida que estenderam as mãos com vários graus de cautela para tocá-lo. Os Falarin haviam trazido uma maleta de instrumentos e começaram a trabalhar imediatamente. Theon distanciou-se dos outros para examinar a sua própria maneira, com Drave o seguindo, oferecendo-se para segurar sua mochila. É liso, atestou Caliste, correndo as mãos pela superfície. Parece molhado, mas não é. Você nunca vai escalar isso, disse Ablestad, tocando-o. Quer apostar? Ela retrucou, com o brilho do desafio nos olhos. 100 pratas. Caliste ridicularizou-o. Prata, que chatice. Sabe como resolvemos as disputas em Thanagost? Indagou Suzurin. Roleta de veneno. Distribuí uma roda de tragos e misture veneno de serpeios em um deles. Você descobrirá que perdeu quando morrer sufocado. Você é louca, disse Caliste, admirada. Ela olhou para Todd. Acho que Arrowfane pode querê-lo vivo. Pode? Todd indignou-se. Você que é a pessoa descartável aqui. Você é desagradável, não? Ela retrucou. Pois lhe digo, se eu ganhar, você terá que destruir uma torre para mim. Ele riu alto. Construo torres para reis, não para garotinhas. Você constrói torres para os cadáveres dos reis, ela respondeu. E se tem certeza de que não consigo escalar, onde está o risco? Não estou pedindo por uma espiral de nuvem. Pode ser uma torre pequena, não vou precisar de um túmulo mesmo. Por mais que eu mereça a veneração eterna, pretendo nunca morrer. Boa sorte com isso, disse Todd. E se eu ganhar? Ela ponderou, batendo o dedo no queixo. O que diz de uma esmeralda? Ele a observou, impassível. Você não escapou com nenhuma esmeralda. Ah,
talvez você esteja certo. Ela sorriu. O que eu saberia sobre isso? Me mostre então. Se eu perder, mostrarei. Mas se eu ganhar, você só terá que se perguntar se tenho mesmo ou não. Todd considerou por um momento seu rosto carrancudo e calculista. Sem corda, ele estipulou. Sem corda, ela concordou. Ele tocou o metal novamente, avaliando quão liso era. Ele deve ter reforçado sua certeza de que era impossível escalar, porque aceitou os termos de Caliste, uma torre contra uma esmeralda. Aposta justa. Laszlo foi até onde o muro estava livre e passou a mão pela superfície. Como Caliste havia dito, era liso, não meramente polido, e duro e frio, como é de se esperar de um metal, à sombra. E sua pele deslizou em nenhum tipo de fricção. Ele esfregou as pontas dos dedos e continuou pela extensão da âncora. Mesarthium. Mesarthium. Metal mágico. Deuses mágicos. De onde eles teriam vindo? Do mesmo lugar que os serafins, eles vieram dos céus, dizia o mito, ou a história, se de fato tudo fosse verdade. De onde antes disso? O que havia além do céu? Será que vieram do grande todo negro cheio de estrelas que era o universo? Os mistérios de Lamento não eram mistérios de Lamento, Laszlo pensou. Eles eram bem maiores do que este lugar, maiores do que o mundo. Chegando à esquina da âncora, ele espiou do outro lado e viu uma viela que se dissolvia em pedregulhos. Aventurou-se por ela, ainda esfregando a mão dos Mesarthion. Olhando para a ponta de seus dedos, percebeu que estavam de um cinza pálido. Ele os esfregou na camisa, mas a cor não saiu. Do lado oposto ao muro de metal havia uma fileira de casas destruídas, ainda de pé, como estavam antes da âncora, mas com as paredes laterais retiradas como casas de bonecas, abertas de um lado. Eram casas de bonecas decrépitas. Ele pôde ver dentro de antigas salas e cozinhas e imaginar as pessoas que tinham vivido lá no dia em que seu mundo mudou. Laszlo se perguntou o que estava debaixo dessa âncora, a biblioteca, o palácio ou a guarnição? Os ossos esmagados de reis, guerreiros ou guardiões do conhecimento. Era possível que algum livro tenha sobrevivido intacto? Seus olhos notaram um trecho de cor à frente. Estava em um muro abandonado de pedra diante do muro de Mesarthium. E a viela era estreita demais para Laszlo vê-la à distância. Só quando se aproximou pôde decifrar que era uma pintura, e só quando estava de frente para o quadro conseguiu ver o que ela retratava. Ele olhou para ela, e olhou. O choque geralmente chega como um golpe repentino e inesperado, mas nesse caso, tomou conta dele lentamente à medida que compreendeu a imagem e lembrou-se do que havia, até aquele momento, esquecido. Só podia ser uma imagem dos Mesarthion. Havia 6 deles, 3 mulheres de um lado, 3 homens do outro. Todos estavam mortos ou morrendo, espetados, retalhados ou esquartejados, e entre eles, inequivocamente grandioso, e com 6 braços para segurar 6 armas, estava o matador de deuses. A imagem era grosseira. Quem quer que tivesse feito a pintura não era um artista treinado, mas havia uma intensidade bruta nela que era muito poderosa. Essa era uma pintura de vitória, era brutal, sangrenta e triunfante. O motivo do choque de Laszlo não era a violência dela, o sangue espirrado ou a quantidade de tinta vermelha usada para ilustrá-lo. Não havia sido o vermelho que chamou a sua atenção, mas o azul. Em todas as conversas sobre os Mesarthion, até então, ninguém pareceu achar importante mencionar que esse mural estivesse correto. Eles tinham sido azuis, assim como seu metal. E da mesma forma que a garota do sonho de Laszlo. Como ele podia tê-la esquecido, foi como se ela nunca tivesse entrado atrás de uma cortina. Foi como se ela tivesse entrado atrás de uma cortina em sua mente, e quando viu o mural, a cortina caiu, e ela estava lá. A garota com a pele da cor do céu, que tinha ficado tão perto dele, estudando-o, como se ele fosse uma pintura. Até as clavículas eram dela. A coceirinha em sua memória, de onde ele tirou, para baixo no sonho, de onde ele olhou para baixo no sonho e corou ao ver mais da anatomia feminina do que já vira na vida real, o que o fato de ter sonhado com uma garota com roupas de baixo dizia sobre ele. Mas ela não estava aqui nem lá. Ali estava ela, no mural, grosseiro como era, sem capturar o que havia de adorável nela. Era uma semelhança inequívoca
desde o cabelo, o rico vermelho escuro do mel de flores silvestres, até a severa faixa pintada sobre os olhos como uma máscara. Diferente da garota em seu sonho, contudo, esta estava usando um vestido. Além disso, sua garganta estava aberta e esguichando sangue. Ele deu um passo para trás, sentindo-se nauseado, como se estivesse observando um corpo real, e não a retratação de uma garota assassinada que ele viu em um sonho. Tudo bem aí? Laszlo olhou em volta. Era Errol Fane na entrada da viela. 2 braços, não 6, 2 espadas, e não um arsenal pessoal de lanças e alabardas. Essa pintura, grosseira e ensanguentada, acrescentava ainda outra dimensão à ideia que Laszlo fazia dele. O matador de deuses havia matado deuses. Bem, é claro, mas Laszlo nunca tinha de fato formado uma imagem para corresponder à ideia antes. Ou se tinha, era uma imagem vaga e as vítimas eram monstruosas, não de olhos arregalados e descalças como a garota em seu sonho. Ela era assim que eles eram? Ele indagou. Errol Fane veio olhar. Seus passos desaceleraram quando percebeu que o mural retratava. Ele apenas assentiu, sem desviar o olhar dele. Eles eram azuis, disse Laszlo. Mais uma vez, Errol Fane assentiu. Laszlo olhou para a deusa com a máscara preta pintada e imaginou que interposta sobre os traços grosseiramente desenhados, os traços delicados que vira na noite anterior. Quem é ela? Errol Fane levou um momento para responder, e sua voz, quando respondeu, era rouca e quase baixa demais para ouvir. Essa é Isagol, deusa do desespero. Então, esta era ela, o monstro que havia mantido por 3 anos na cidadela. Havia tanto sentimento na forma como ele pronunciava seu nome, e era difícil entender por que não era puro. Era ódio, mas havia tristeza e vergonha misturados também. Laszlo tentou olhar para seu rosto, mas o homem já estava se afastando. Ele observou-o partir e analisou uma última vez a pintura assustadora antes de segui-lo. Observou as manchas, linhas e riachos de vermelho, e este mais novo mistério não era um caminho de linhas iluminadas em sua mente. Era mais como pegadas sangrentas levando para a escuridão. Como era possível perguntar-se que ele tivesse sonhado com a deusa assassinada? Como era possível, perguntou-se, que ele tivesse sonhado com a deusa assassinada antes de saber qual era sua aparência?